Oi, gente! Chegamos para o nosso 7º episódio do podcast Pode Me Contar. E o nosso entrevistado de hoje é o jornalista Marcos Silva e ele vai contar muito pra gente aqui. Ele é de Imperatriz, imperatrizense, é casado, já há muito tempo mora na cidade de Codó. Vamos conhecer ele no nosso 7º episódio no Pode Me Contar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ieda. É um prazer estar aqui com você e fique à vontade. Estou aqui para te contar tudo que você quiser saber. Olha, isso é muito bom. O homem é jornalista, né? Não tem nada a esconder. E agora há pouco nós estávamos conversando. Eu vou já começar com a tua vinda para Codó. Ele não é de Codó, estava contando, poucas pessoas sabem disso. Você é de onde, Marcos? Eu sou nascido em Imperatriz. Mais precisamente em Vila Nova dos Martírios, que fazia parte do município de Imperatriz. E aí depois teve até um desligamento, Vila Nova virou cidade, mas eu morei em Imperatriz por muito tempo, né? Posso dizer assim, até os 7 anos, aí depois eu morei aqui em Codó quase 4 anos, retornei em Imperatriz, fiquei mais 3 anos lá e agora estou em Codó desde 94. Quando você chegou em Codó, como foi essa tua chegada em Codó para se adaptar a um novo lugar, as oportunidades? Como foi essa tua chegada em Codó? Eu era criança, né? Então eu não tive muito impacto na minha vida com relação a isso. Eu era criança, meu tio Paulo, que é dono da Top Malha aqui em Codó, comprou uma casa aqui para minha mãe, que é minha mãe de criação, que é minha avó, e a família toda veio para cá. Então não tive muito, eu me adaptei muito bem em Codó. A questão do trabalho, tua primeira oportunidade de trabalho. Na comunicação? Não, a sua primeira oportunidade em Codó, de trabalho. Porque não veio logo, não foi primeira comunicação, ou foi? Não, eu não sei se pode chamar de trabalho, mas quando criança, né, naquela época era muito normal isso, eu trabalhei vendendo din-din na rua, cheiro verde, eu vendia para os vizinhos, a mãe plantava lá no quintal. E eu vendia para os vizinhos, acho que era 10 centavos na época, cheiro verde. Então vendi din-din também. Isso ainda criança, isso acho que com 9, 10 anos de idade. Depois disso, já na adolescência, com 14 anos, eu trabalhei como ajudante de pedreiro, ajudante de marceneiro. Mas era muito pesado. E aí eu não aguentei muito tempo não. Fiquei acho que 2 semanas. Já pedi para sair, fui para casa, meu pai brigou muito, que ele sempre estava incentivando para trabalhar. Aí até que eu consegui um emprego na principal rua de Imperatriz, principal rua do comércio de Imperatriz, uma lanchonete. E lá eu fiquei, acho que foram 3 meses, se eu não estiver enganado. E só que eu também tenho um problema muito grande, eu não consigo lidar com as críticas, com aquela pressão do patrão. E aí eu me sentia muito humilhado e pedi para sair também. E aí foi quando eu retornei para Codó. E aqui em Codó eu comecei a trabalhar na área de comunicação. Qual foi a primeira oportunidade na comunicação que você teve? Qual foi o cargo que você ocupou? Antes de ter essa primeira oportunidade, aqui em Codó eu trabalhei na loja do meu tio Paulo, que é na Top Malha, ali na rua S. Silva, que antes era na rua César Brandão. Então eu trabalhava lá fazendo a pintura de camisas, né, de fardamento, enfim. E eu estava lá na Top Malha, um dia ouvindo a rádio, né, que naquela época a gente gostava muito de ouvir rádio, e estava na Riacho Água Fria. E eu escutei uma vinheta da rádio, dizendo: você aí que quer ingressar no rádio, tem vontade de ser radialista, nós temos um programa chamado Laboratório Radiofônico, que dá oportunidade para as pessoas anônimas poderem fazer um programa e tal. E eu achei bacana. Eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha imaginado que eu fosse trabalhar na comunicação. Achei interessante, disse: vou lá. Fiz o primeiro programa, ainda era na época do disquete. Você chegou a trabalhar com disquete? Não. Era tipo uma fita cassete, só que bem pequenininha. Ah, sim. O disquete. E aí eu trabalhei e fiz o primeiro programa. E aí eu gostei, pedi para fazer o segundo, deixaram fazer, fiz na outra semana. E foi quando eu tive a ideia de procurar uma pessoa que já estava no rádio para poder me dar oportunidade. E aí eu procurei o Afonso Nel, né, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, que é o Afonso Nel, foi que me deu oportunidade para ingressar de fato no rádio, né? A Água Fria abriu as portas.
mas foi o Afonso Nel que realmente me deu a oportunidade para começar de verdade no rádio. E ele fazia um programa na antiga rádio Jovem 10. Era um programa que começava cedo, 6 horas da manhã, e até 8 da manhã. Ele fazia um programa de sertanejo. E ele disse: Marco, tu vai... Eu nem conhecia ele, procurei ele, porque tem muita gente que não dá oportunidade, né? Mas ele me deu oportunidade, sem me conhecer. Ele disse: Marco, você vem, você vai me acompanhar aqui, você fica aí ouvindo, aprendendo, e se eu ver que você tem alguma chance, eu vou lhe coloco no ar. Eu disse: tá bom. Eu passei 3 meses indo, e a oportunidade que ele me dava era na sexta-feira, para falar. Na sexta-feira, para sortear um frango assado, que ele tinha um sorteio de um frango assado na sexta-feira, e eu que fazia o sorteio. E aí foram 3 meses dessa forma, até que eu consegui fazer amizade com as pessoas do rádio, com outros radialistas, e quando faltava um, eu ia lá e fazia o programa. Eu lembro que eu era muito ruim. Eu era muito ruim, mas gostava demais. Eu era viciante aquilo, né? E é uma época que não tinha celulares ainda, então a gente recebia muitas ligações, muitas cartinhas, as pessoas pedindo música, muitas pessoas iam lá pessoalmente. Era assim um mundo muito mágico para mim, eu gostava demais. E aí foi assim que eu comecei na rádio Jovem 10. Após aparecer nas rádios, as pessoas começarem a conhecer quem era Marco Silva, ou não? Ainda tem um intervalo grande de tempo até você chegar na TV? Tem um intervalo aí. Eu, da Jovem 10 eu passei... Aí eu fui fazer porta de loja, locução de porta de loja, né? Porque rádio em Codó não dava dinheiro, né? A pessoa fazia mais por amor. Mas eram poucos os radialistas aqui que ganhavam um pouco de dinheiro, mas a grande maioria não. Tinha um patrocínio, 2 patrocinadores, mas que Codó, infelizmente, as empresas elas não pagam tão bem assim para divulgar. A realidade é essa. A gente até entende, né? O comércio é muito fraco aqui em Codó. E eu saí trabalhando, fazendo locução de porta de loja. Fiz em algumas lojas. Foi quando eu recebi a convite, a oportunidade para trabalhar no Armazém Paraíba. Então eu fui locutor interno do Armazém Paraíba durante 8 meses. Trabalhei internamente no Paraíba como locutor. E aí de lá eu recebi o convite para participar, para ser o principal locutor da rádio Codó FM, que ficava ali no final da Afonso Pena, que era a Band, que ficava ali quase no meio da Afonso Pena, onde é hoje a loja Renovar. Depois eles mudaram lá para o final. Foi quando o Alexandre Salem, que é um político aqui da cidade, ele arrendou lá a rádio e aí montou uma equipe, e eu fiquei no principal programa da rádio, que era de 8 ao meio-dia. Foi ali que eu tive minha melhor fase no rádio. Foi quando eu fiz um programa que realmente tinha muita audiência, porque a rádio Codó FM, ela tinha um sinal muito potente. Então ela pegava em Codó, zona rural, até outros municípios, era possível escutá-la. E aí eu tive... Foi uma loucura, assim. Financeiramente não foi bom, porque a gente passou um tempão sem receber o salário combinado. Passei mais de 5 meses de salários atrasados. Mas, pessoalmente, a audiência, o carinho das pessoas, eu recebia dezenas de cartas. Eu recebia tantas ligações que era preciso, eu pedia para a moça tirar. Eu tiro o telefone do gancho que eu não aguento mais tantos pedidos, porque eu não dava conta. Eu ficava muito sentido em ter que a pessoa pedir a música e eu não ter como tocar por falta de tempo, né? Então às vezes eu reunia vários pedidos com a mesma música, né, que estava no auge na época, e atendia todos de uma só vez. Mas quando isso não era possível, eu ficava muito chateado. Então às vezes eu pedia: olha, tira aí o telefone do gancho porque tá demais. E era assim, 150 ligações por dia. Era muita coisa. E aí de lá eu ainda trabalhei na Rádio Mirante, passei pela Rádio Liberdade, onde também fiz um programa de muita audiência lá, a rádio do falecido Bita do Barão, né? Tive uma rápida passagem pela Rádio Mirante, pela Rádio Eldorado também. E eu lembro que eu estava aí tentando, né, fazendo porta de loja, tentando um programa de rádio. Foi quando surgiu a informação de que a FCTV iria inaugurar, né? O prédio já estava pronto
e eles estavam montando uma equipe. E aí eu naquela época era a época de CQC, não sei se você chegou a assistir, né, na Band, e eu gostava muito daquela sacada do CQC, daquelas perguntas irreverentes, e a minha maior vontade era ser repórter estilo CQC. E aí eu fiz esse pedido para o então diretor da rádio, da TV, aliás, da FCTV, né, que é a TV do Chiquinho, do empresário. Fiz esse pedido, ele disse: Marco, faz uma redação para mim aqui e me traz com o que você pretende fazer. E eu fiz, eu levei e graças a Deus, logo depois ele me chamou, disse que tinha gostado, que já tinha recebido muitos pedidos de oportunidade, mas que a minha ele tinha gostado mais. Eu fui como o primeiro repórter homem da FCTV. Fiquei lá 8 meses, 8, 9 meses, eu não me lembro. Fiz muitas matérias, tive muitas oportunidades bacanas. Foi quando eu estava lá que eu tive a oportunidade de ir a primeira vez para Barreirinhas, acompanhando duas famílias que ganharam lá um prêmio do Grupo FC Oliveira. E a minha equipe de jornalismo, eu e o meu repórter cinematográfico, que é o cameraman, nós conseguimos essa oportunidade porque nós trabalhamos muito, foi um mês. Quem produzisse mais iria fazer a cobertura. Aí nós produzimos bastante, aí fomos agraciados com essa viagem para fazer essa cobertura. Então foi bacana demais essa passagem pela FCTV. Logo depois eles colocaram o sinal também da FCFM e eu também trabalhei por um pouco tempo na FCFM também. E quando chegou o jornalismo, quando você começou a estudar, isso aconteceu em que momento na sua vida? Até então ainda não tinha formação superior? Não, ainda não. Isso a gente sempre diz que a gente aprendeu na tora, né? Na tora aprendendo aí, você vai trabalhando e vai aprendendo aos poucos. Depois que eu saí da FCTV, eu comprei um carrinho velho e fui trabalhar de carro de som. Porque quando eu estava na FCFM e FCTV, foi a época que o meu pai faleceu. E aí eu saí às pressas, eu tinha um programa no final de semana, tinha um programa às pressas, avisei a diretora: olha, eu estou indo à Imperatriz, meu pai faleceu e tal. Peça para alguém ficar no meu lugar. Só que quando eu retornei, eu recebi a notícia de que eu não fazia mais parte do quadro de funcionários da FCFM, mas continuaria na TV. Eu disse: não, tudo bem. E aí meu pai deixou uma casinha lá, a gente vendeu, eu dividi o dinheiro com meu irmão, e a minha parte eu comprei um carro de som. Na verdade eu comprei um carrozinho e como eu era jovem, eu queria trabalhar, mas eu também queria poder curtir. Era meu primeiro carro, né? Era um Fiesta, não lembro que carro é aquele. Eu comprei por R$7.000, pra você ter uma ideia. E mandei fazer uma carretinha. E aí eu trabalhava durante o dia e à noite, quando eu quisesse sair com alguém, tirava a carretinha e ia curtir. E assim eu trabalhei durante bastante tempo com carro de som. Foi quando eu recebi o convite do prefeito da época, Zito, para trabalhar na TV Codó. Até então, de todas as rádios e TVs que eu tinha passado, sempre foram passagens curtas, né, de no máximo 8 meses. Mas na TV Codó eu passei mais de 2 anos. Quando o prefeito, aliás, antes de acabar o mandato dele, eu resolvi mudar de profissão. Então disse: bom, eu tinha uma ideia, eu sou sempre fui um cara cheio de ideias. Então a minha ideia na época era fazer um cinema. Eu disse: pô, tem que fazer um cinema dá dinheiro, o cinema é bom. Eu sempre fui louco por cinema, por filmes, séries, TV, tecnologia. Eu sempre gostei disso. Eu disse: não, vou montar um cinema. Aí comprei um projetor semi-profissional, comprei vários óculos, na época era R$500 cada óculos. Isso há mais de 10 anos atrás, R$500 era muito dinheiro. Comprei quase 20 óculos. O projetor vinha com 2, eu comprei mais 18. Comprei nos Estados Unidos. E botei o cinema. Isso foi no mês de julho, mês das férias. Foi uma loucura. Cinema 3D. Ali no retorno do centro, ali pertinho ali da farmácia da esposa do seu João dos Plásticos, naquele retorno assim descendo. Guararema, isso, ali. Então ali era o cinema 3D.
Dava muita gente, eu não dava conta de tanta gente. Eu disse, pô, eu vou enricar aqui. No primeiro mês eu fiz, acho que foram 12 mil reais. Para mim era muito dinheiro. Para mim era muito dinheiro, né? De origem humilde, sempre ganhei muito pouco. Eu disse, eu vou enricar aqui. Aí no segundo mês já diminuiu pela metade, no terceiro já foi a metade da metade, foi caindo. Não sei, as pessoas perderam o encanto, não sei. Não foi dando legal, aí eu resolvi fechar. Aí peguei o projetor, né? Eu não sabia o que fazer, não tinha expectativa nenhuma de onde trabalhar. Eu disse, eu preciso inventar alguma coisa. Aí eu tive a ideia, bom, um projetor desse, de altíssima qualidade, eu vou procurar um lugar para me botar bar e colocar jogo aí nesse telão, colocar lutas do UFC. O UFC naquela época estava no auge, né? Época de Anderson Silva, Victor Belfort. E aí eu consegui um espaçozinho lá na praça 1º de Maio, da Avenida 1º de Maio. Consegui lá com a prefeitura, liberaram um espaço para mim. Eu coloquei um telão enorme, de 4 metros de largura. E lá eu botei um bar. Não dava bom. Dia de jogo dava bom. Dia de jogo do Flamengo. Eu não sou flamenguista, sou palmeirense. Mas dia de jogo do Flamengo dava muito bom. Muita gente. Mas nos outros dias eu vendia 2, 3, 4 cervejas. Era péssimo. Eu ainda aguentei, acho que mais de um ano lá. De um ano nessa situação. E fechei o bar. E aí saí. Eu tinha um computadorzinho. Comecei a baixar filme e vender filme. 1 por 3, 2 por 5. E arrumei outro carro de som e fazia algumas horas de carro de som, baixava filme. Eu tava levando dessa forma, né? Não ganhava dinheiro, mas conseguia o suficiente para manter minha família, né? Era uma vida muito sofrida, carro velho quebrando toda hora, e o pouco que você ganha no carro de som dava mal para comprar a comida, mas tinha que tirar também para consertar o carro de som. Os filmes que eu vendia eram para poucas pessoas, então também não dava muita coisa. E aí eu me aproximei de alguns políticos, consegui um emprego para minha esposa na UPA. Ela foi lá trabalhar como recepcionista da UPA. Ela passou lá mais de 2 anos trabalhando desta forma. Mas eu sem emprego, o carro de som também não dava muita coisa aqui. E eu sempre ficava pensando, imaginando, já tinha tido tantas ideias e nada dava certo na minha vida. Nada dava certo, né? Carro de som não estava dando certo. Botei o cinema, deu certo no começo, depois não deu mais certo. O bar não deu certo. Trabalhei como ajudante de pedreiro, também não deu certo porque eu era mole demais. Era muito mole, né? Então nada dava certo. Eu estava com aquilo na cabeça, eu disse, poxa, nada dá certo, né? Eu não tinha terminado o ensino médio. Porque eu tinha colocado na minha cabeça de que eu conseguiria viver, vencer na vida, sem ser pelo estudo. Aquela falsa ilusão que a maioria dos jovens tem. Ah não, porque meu avô, meu pai, não sei quem conseguiu, mas antes era muito fácil, né? Não era desta forma. Hoje em dia até com estudo você não consegue, às vezes. E eu coloquei isso na cabeça, só que não estava dando certo. Nada dava certo, nenhum projeto. Eu era um cara de muitas ideias. Eu cheguei a botar 2 TVs de 42 polegadas na carretinha. Fiz um projeto lá, botei 2 TVs para fazer propaganda, né? Passar na rua com a imagem, passando na televisão na carretinha. Foi uma ideia espetacular, mas que também não deu certo, né? Não vingou, né? Não, porque os empresários não queriam pagar o valor. Na época, a hora de carro de som parece que era 15, se eu não estiver enganado. Aí eu cobrava 25 com a TV, eu arrumei 1 ou foi 2 interessados. Então não dava para manter dessa forma. Aí eu resolvi também acabar com esse projeto. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Aí Deus tocou no meu coração e disse, olha, você tem que voltar a estudar. Eu disse, a única forma, depois de tudo que eu já tentei para, enfim, conseguir vencer na vida, é através dos estudos. Foi quando eu voltei a estudar, eu tinha parado no 2º ano. Voltei a estudar lá no Mata Roma, ia de pé para a escola, não tinha moto, não tinha bicicleta. Eu tinha um carro velho, não sei se, parece que eu vendi um carro velho, eu não lembro exatamente, mas eu ia de pé, porque eu morava na Primavera, numa casinha alugada, ia de pé para o Mata Roma. E aí fiz o 2º ano, fiz o 3º, e no final do 3º ano foi quando surgiu o Enem, né, nessa época, e eu me deu vontade de fazer o Enem. Mas eu sempre fui estudante de escola pública e eu sei das dificuldades, né?
eu sempre tive a consciência de que na escola pública ou você é muito inteligente ou você é muito esforçado. Eu não era nem muito inteligente e nem muito esforçado. Eu sempre tirava notas baixas, principalmente em português e matemática. Então eu não tinha muita expectativa com relação a isso. Aí eu fiz uma pesquisa na internet, né? Na época não tinha ainda jornalismo à distância, então eu encontrei publicidade. Para fazer publicidade, como eu não tinha muito dinheiro, a taxa era menos de R$100, mas eu não tinha os R$100. Aí eu disse, não, vou fazer o Enem, e aí publicidade, precisando dessa nota, para entrar sem pagar a taxa, eu precisava de pelo menos 200 pontos, no mínimo 200 pontos no Enem. Eu disse, não, vou fazer o Enem e fazer a inscrição, tirar pelo menos 200 pontos e fazer essa inscrição no curso de publicidade à distância. Sim. E fiz o Enem. E eu sempre digo, agradeço também uma professora, Iusete, se eu não estiver enganado o nome dela, professora de português. 2 dias antes da prova do Enem, ela deu umas dicas lá, 3 dicas de como começar, como construir e como terminar uma redação do Enem. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu fiz a prova do Enem. E quando saiu o resultado, as notas, Deus me abençoou com uma nota maravilhosa. Foi a média, né? Eu tirei em redação, tirei 680 em redação. Mas a minha média foi de 593. E aí eu fiquei muito feliz. Fiz a minha inscrição no curso de jornalismo. A primeira etapa do Enem, que é o SISU, que é para a escola pública, não tinha. Mas para jornalismo, a mais próxima que tinha daqui era Caxias. E eu fiz minha inscrição, lá tinham quase 200 pessoas inscritas. E eram 4 bolsas, pelo ProUni, bolsa 100%. E Deus me abençoou e eu consegui uma das bolsas. Então, pelo ProUni. Entrei para a faculdade de jornalismo, graças à boa nota que eu tirei no Enem, e graças a uma das vagas do ProUni. O ProUni, um programa criado pelo primeiro governo do Lula. E também, nessa época, a gente tinha que pagar o ônibus, né? Com muita dificuldade, tive que pagar o ônibus. Mas nos 2 últimos anos, eu também não paguei o ônibus, porque eu fiz uma boa ação aí para um proprietário de um ônibus. Ele se envolveu no acidente, né? Os motoristas dele se envolveram no acidente na época, na estrada, levando os estudantes. E naquela época tinha um programa de rádio aqui, que ainda tem até hoje, nessa rádio que tem mais audiência aqui da cidade. E o apresentador, ele lia as denúncias, assim como faz hoje também. Ele lia as denúncias sem averiguar, sem saber se era verdade. E isso estava atingindo a empresa do cara lá, dono do ônibus. E eu disse para ele, olha, eu mal conhecia ele. E eu nem ia na empresa dele, na verdade. Eu ia na Bonave, né? E a empresa dele era outra, né? Estrela Guia. E eu disse para ele, olha, eu estou aqui à disposição, estou fazendo jornalismo. Se você quiser, eu faço uma notinha aqui. E você vai deixar em todos os meios de comunicação que estão divulgando ou que divulgarem a notícia do acidente. E aí você diz, olha, vocês têm obrigação de ler essa nota na íntegra. Você fala isso, fiz a nota, né? Não cobrei nada, pensei ainda em cobrar. Se eu fosse cobrar uns 100, 150, no máximo R$200 na época eu ia cobrar por uma nota dessa. Mas por algum motivo eu não cobrei. E ele assim fez, pegou a nota, foi deixar nos meios de comunicação. No outro dia esse radialista pediu desculpas pelas mensagens, leu a nota e pediu desculpas. E o dono da empresa ficou tão satisfeito que ele diz, olha, a partir do próximo período, deste não, porque você não está na minha empresa, mas a partir do próximo, você não paga mais a mensalidade do ônibus. E foram mais de 2 anos dessa forma. Não fiquei reprovado, de jeito nenhum, em nenhuma matéria. Então antes, o Marco Silva não fiquei reprovado em nenhuma. Tirei nota baixa, fiz a recuperação e passei, graças a Deus, consegui me formar junto com os demais. Muito bem. Agora vamos falar da família, Marco? Bora? É Marco ou Marcos? Eu não sei porque mamãe decidiu botar Marco no singular. Sem o S, né? Eu vi blog do Marco Silva. Fica até melhor dessa forma, porque já pensou se fosse Marcos Silva? 2 S aí no nome da página? Fica melhor Marco Silva. Porque as pessoas vão ficar confusas. Marcos Silva, 2 S ali, um colado no outro. E aí quando foi? Veio a formação, você acabou de relatar. Aí quando é que chegou o blog? Você já foi depois da formação ou foi antes?
O blog eu decidi criá-lo na mesma época que eu voltei para a sala de aula, ainda no ensino médio. Foi quando eu criei o blog. Isso no final de 2016. Isso, 2016. Eu não tinha nenhuma expectativa do que fazer profissionalmente. Conversei com minha esposa e disse: olha, eu vou criar um blog de notícias. Tem alguns blogs aqui na cidade que são interessantes. Eu gosto de acompanhar, sempre gostei de acompanhar notícias. Eu disse: eu vou criar um blog. E aí eu também, sem nenhuma condição, sem dinheiro, sem nada, porque para tudo tem que ter dinheiro. Até para montar um blog tem que ter dinheiro. E aí, mas eu tinha um amigo, né, o David. Ele sempre foi muito especialista nessa área de computação, criação de sites, de portais, e pedi para ele fazer. Eu disse: Marco, tu me arruma só o dinheiro da taxa, né? Não lembro quanto foi. Arrumei para ele e ele criou o blog para mim. Antes mesmo de finalizar, eu disse: cara, eu estou precisando. Ele me deu já a senha de acesso, já entrei e comecei a trabalhar aos poucos. Eu lembro que com uma semana de blog, eu tive 400 acessos em um dia. 400. E aí eu lembro que eu estava na sala de aula, resolvi ir lá no diretor, o professor Reis, que tinha uma amizade na época, eu como aluno, ele como diretor, e eu cheguei lá todo animado: professor, eu tive 400 acessos hoje, todo feliz, ele: mas parabéns e tal. E graças a Deus, no dia desse eu tive quase 100 mil acessos em um único dia. Quando é que o blog ficou assim famoso? A gente foi crescendo aos poucos, né? Aos poucos. Com uma semana a gente teve 400 acessos. E à medida que a gente ia publicando as notícias mais polêmicas, a gente ia crescendo cada vez mais. Toda a página precisa de estar hospedada em algum lugar. E a gente paga para isso. E eu pagava na época R$10,90 a taxa de hospedagem. E aí a gente foi crescendo, foi aumentando o valor, porque o site não suportava mais. E aí à medida que eu sempre fui um cara muito polêmico, né? Fazia as matérias polêmicas e ia crescendo, as pessoas iam compartilhando. A gente ia crescendo. Eu lembro que teve uma época, foi já no início da pandemia, que eu cheguei a ter quase 2.000 pessoas simultâneas olhando a minha página. O site estava uma loucura, toda hora querendo cair. Aí foi quando eu decidi contratar a empresa do Eudes Ribeiro. Eu contratei a empresa dele. Hoje ele cuida da maioria desses sites e portais aqui da região, não só de Codó, mas da região, a empresa dele. E eu disse: cara, eu preciso de um pacote aí que suporte, porque tem horas que não dá para segurar aqui de tanta audiência que tem. Eu disse: Marco, eu tenho esse daqui dedicado, que é de R$400 por mês. Então atualmente eu sou o único aqui da região que paga R$400 por mês para uma empresa de hospedagem. Os meus colegas pagam R$50, R$100, mas como o meu tem muito acesso e ele me garantiu que isto ia segurar, eu pago esse valor e tenho ficado muito satisfeito com o trabalho da empresa que é a Joeri, a empresa do Eudes, por causa dessa garantia que ele me dá de que realmente o site segura. E é isso aí, a gente foi crescendo as matérias, né? O estudo também ajudou muito, porque você começa a colocar em prática aquilo que você aprende na sala de aula. Então muitos erros que eu cometi anteriormente eu já não cometo mais. E isso as pessoas vão observando, né? A gente pensa que o internauta é leigo, mas não é. Ele entende, ele sabe como é que o jornalista deve se comportar. E graças a Deus a gente tem feito isso. Já são quantos anos de blog? 8 anos. 8 anos? 8 anos. E já te rendeu? Você já chegou assim no auge do blog, falar assim: eu queria que ele chegasse aí e atingisse essa meta em relação ao financeiro, ou não? Você acha financeiramente? Financeiramente. Eu nunca imaginei que eu pudesse financeiramente chegar onde eu estou com o blog. Nunca. Minha intenção inicial, no início, era poder conseguir um patrocínio aqui, outro ali, para manter a família. Mas eu nunca pensei que através do blog, através do jornalismo, eu pudesse, por exemplo, conseguir comprar uma casa, né? É financiada, mas estou pagando. E comprar um carro, né? Agora recentemente eu troquei de carro também. Graças a Deus, o nome limpo, né? Porque na época que as coisas não eram tão boas, o nome sujo. Porque a gente compra na expectativa de pagar, mas aí não dá, surge um compromisso. Infelizmente, a vida é assim para quem não tem condições.
Eu tenho muita conta, não vou dizer que eu não tenho muita conta. Tenho muita conta. Mas graças a Deus eu estou conseguindo pagar todas. Meu nome está limpo, tanto que eu financei agora um novo carro. As pessoas estão até comentando aí sobre esse carro. Mas a gente, com muita dificuldade, conseguiu, né, comprar esse carro. E não só isso, viagens. Eu não viajava. Eu estou casado há 14 anos, vai fazer 14 anos esse mês. E durante os 7, 8 primeiros anos, eu não viajava para lugar nenhum. Não viajei para lugar nenhum com minha esposa. Eu passei a viajar quando eu comecei a ganhar dinheiro com o blog. Aí eu passei a viajar. Então, ano passado eu viajei bastante. Esse ano, graças a Deus, já viajei também. Porque viajar é bom, né? Isso refresca a família, renova as energias. Mas eu não tinha todo esse privilégio antes. Então, o que está dando isso para mim é o blog. É o estudo. Não só o blog, mas o estudo, né? O estudo me deu tudo isso. Deus me deu tudo isso. Porque eu só consegui concluir. Eu só consegui entrar na faculdade e concluir graças a Deus. Porque eu não consigo explicar uma pessoa que não tinha interesse pela sala de aula, tirava notas baixas, era um cara desinteressado, não era um cara inteligente, e consegui, depois de 12 anos fora de aula, consegui terminar o ensino médio e logo em seguida entrar para uma faculdade através do ProUni. Então eu agradeço a Deus por isso. Mas financeiramente eu acho que está muito bom. Eu não posso reclamar do que estou recebendo hoje de meus patrocinadores. E não é só um, né? Tem gente que diz, o Marco Silva é ligado à prefeitura de Codó, a prefeitura que paga todas as coisas dele. Não. A prefeitura não é responsável nem por 40% do meu faturamento, né? Eu tenho várias empresas locais que patrocinam. Eu tenho parceria também com empresas de fora do país, né? A gente tem anúncios da Google lá na página. Tem um anúncio lá de uma casa de aposta também, que paga muito bem. Tem matérias que a gente faz para a casa de aposta, que ele paga só pela publicação, né? Tem casa de aposta que chega a pagar R$500 em uma publicação. Então, é dessa forma que eu tenho vivido. Não é só com a prefeitura de Codó. Porque tem gente que fala isso. O Marco Silva, a prefeitura está pagando bem para ele. Graças a Deus está pagando bem, porque eu mereço ser bem pago, né? Eu estudei para isso, eu trabalhei para isso. Mas não é só a prefeitura de Codó que me paga bem. Os outros também me pagam bem. Então, juntando isso, a gente consegue pagar as contas, consegue levar a família para tomar um sorvete no final de semana, graças a Deus. Você tem em torno de quantos funcionários? Você tem funcionário, pessoas que te ajudam? Eu não chamo de funcionário, mas chamo de colaboradores. Até porque eu não tenho como pagar um salário fixo para eles, né? É uma compensação financeira que a gente dá pelo esforço que eles fazem de mandar notícias para a gente. Então tem algumas pessoas, umas 3 pessoas que a gente ajuda aí, mas não é valores altos não. Mas temos sim pretensões de contratar uma pessoa para me ajudar, porque inclusive hoje eu cheguei atrasado aqui na sua entrevista, né? Porque eu estava exatamente atualizando o blog. Eu preciso de alguém que possa fazer essa atualização para mim, porque às vezes as informações elas chegam cruas, né? E aí eu preciso montar, eu preciso averiguar, eu preciso tomar os cuidados. Hoje quase, numa matéria que eu fiz antes de vir para cá, eu muito apressado para fazer a matéria, quase que eu divulgava o nome lá, que foram 3 pessoas presas. Um deles é menor. Quase que eu divulgava o nome do menor, né? Aí quando eu fiz a última revisão do texto, eu vi, pô, esse cara bem que é menor. Aí eu tirei o nome dele. Então, na pressa, quase que aconteceu de eu publicar o nome dele de forma ilegal, né? Porque não pode publicar o nome de menor que é preso. Então, eu preciso de uma pessoa. Eu tenho uma pessoa em mente, só ainda não consegui levantar o valor que eu preciso para pagar essa pessoa, porque tem que pagar no mínimo um salário mínimo, né? Sim. Nossa empresa é registrada e tudo. Então, se eu for contratar um funcionário, tem que ser no mínimo um salário. No mínimo. Apesar de que o profissional da comunicação que trabalha na área precisa ganhar mais, né? Um jornalista formado no Maranhão tem um piso, que é de R$3.000 por mês. Então, quem for trabalhar, quem for formado, ele tem que aceitar no mínimo o piso no Maranhão, que é de 3.000. Mas para quem não é formado, né? Temos vários colegas aqui que trabalham no jornalismo que ganham um salário. Infelizmente, alguns ganham até menos do que isso, né? Mas precisam trabalhar. Então, quando eu conseguir ter condições de pagar um funcionário, eu vou contratar um. Você falou sobre valores, né? De pagar o preço. Hoje, em média, quanto custa um comercial, uma publicidade? Em média, o preço inicial e o mais alto que você tem
no blog? Pode falar isso ou não? Eu vou falar de preços para comércio local, né? A gente não cobra muito caro para comércio local. O nosso pacote de publicidade, que são 2 publicações por semana no blog, redes sociais, ele custa a partir de R$250, né? Dependendo do anunciante, se ele quiser mais inserções na semana, aí acaba que aumentando um pouco mais. Mas devido a essa deficiência do comércio local, a gente não cobra caro não. É a partir de R$250 para o comércio local. Tem uns comerciantes que estão com a gente desde o começo, há 5 anos, 6 anos, que pagam até menos que isso. Porque é o seguinte, quem começou comigo lá no início, lá 8 anos, 7 anos atrás, que começou pagando 100, eu não aumento não. Eu não tenho, assim, eu fico com receio de aumentar. Então ele continua pagando o mesmo valor. E eu fico satisfeito do mesmo jeito. Porque serve. Quando sai, serve e serve muito. Para o comércio local, é dessa forma. Agora, para outras empresas, para órgãos públicos, o valor é um pouco superior. Nos bastidores estavam falando sobre filhos. Você constituiu sua família em Codó. Ela é daqui? É em Codó. Eu conheci ela na Rádio Liberdade. Tinha uma menina chamada Aline, que era amiga dela. Me encontrou na rádio, ia lá, a gente conversava. Nunca tive nada com ela. Mas ela levou a minha esposa lá, na época com 14 anos. E segundo a minha esposa, ela levou, disse que era para apresentar o namorado dela, que era eu. Mas eu nunca fui namorado dessa amiga dela. E ela disse, vou levar para conhecer o radialista, meu namorado e tal. E levou, só que ela não me disse. Eu não sabia que eu era namorado dela, ela não me disse. E aí quando chegou a minha esposa, a coisa mais linda do mundo, espetáculo. Linda, 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 com aquele sorriso. E aí, na hora que eu vi ela, eu disse, caraca, mas que menina bonita, né? E tal. E assim a gente foi se conhecendo. Ela ligava pra rádio pra pedir música, aí eu mandava, aí eu dava, a gente nessa época recebia muito de presente, CD de bandas, DVD, aí eu ia lá, dava pra ela, dizia que ela tinha ganhado na rádio, só pra me aproximar dela, e assim a gente foi se conhecendo. Mas ela com 14 anos, eu só fui conseguir namorar com ela aos 17, porque ela sempre foi muito difícil, sempre foi uma mulher muito difícil. Então eu corria muito atrás dela, já tinha desistido, aí voltei a correr, e ela fazendo difícil. Ela marcava comigo e não ia, ela marcava comigo, ela marcou comigo várias vezes ali na Praça da Bandeira. Ela disse que mandava uma amiga dela ir olhar se eu estava lá, mas ela não ia. Então eu ficava lá esperando, passava de 1 hora esperando ela não apareceu e ia embora. Pedi ela em namoro para os pais dela, né? Tudo assim bonitinho, fui pedir namoro, quando foi para casar fui pedir para casar. Mas depois do primeiro beijo, pro namoro, para casar, pro filho, foi tudo muito rápido depois disso, né? Eu acho que eu tava com muita sede ao pote. E aí quando eu finalmente consegui, né? Aí a gente já começou a namorar, e ela ficou grávida. Quando eu soube que ela tava grávida, eu disse, olha, vamos ter que casar. E a gente já planejou o casamento, casamos com muita dificuldade, mas casamos, graças a Deus, com a ajuda da família dela, que não tinha 1 centavo no bolso. O casamento todo, acho que gastaram R$10 mil no casamento, mas todo foi a família dela que bancou. Eu não tinha 1 centavo. Eu consegui ainda um dinheiro da lua de mel no dia da festa, que eu tinha um gerador que eu tinha comprado para botar na carretinha e não tinha dado certo. Aí eu vendi para o cidadão por 400, ele deu metade, 200. Foi o dinheiro que eu tinha. Aí eu levei ela para passar a lua de mel ali no hotel, ali no centro, acho que era o Tio Sam Hotel, o nome do hotel. Era o dinheiro que eu tinha. O resto foi tudo com a família dela, graças a Deus. Aliás, é uma família que eu tenho muita proximidade, a gente tem uma relação muito boa com a família dela. Aí hoje vocês já construíram toda essa trajetória já foi ao lado dela. Então, tudo. Ela sempre foi responsável por tudo. Ela que controla a questão financeira do blog, ela que me dá muitos conselhos, né? Ela que me diz, assim, ela é a pessoa responsável por me colocar na direção certa. Porque se não fosse ela, porque eu sou assim muito emocionado, eu gosto assim de umas polêmicas, ela que fica segurando a rédea, não vai, não faz assim. Então ela que controla tudo. Chegou algum momento que você chegou a fazer na tua vida, já nessa área, atuando como jornalista, que ela segurou para que não acontecesse algo pior? De treta, de confusão? Sim, já aconteceu. Uma pessoa aí que infelizmente ela
ela vive de falar mal dos outros, né? Ela não sei o que ela tem, que ela arruma confusão com todo mundo. Sempre tive uma consideração na época, e aí do nada começou a me atacar. E aí uma vez eu saindo lá do rústico, eu gostava muito do rústico, né? E essa pessoa ia chegando. E se minha esposa não tivesse me segurado, eu tinha feito besteira nesse dia. A minha esposa que disse, olha, não vale a pena, ele não tem nada a perder. Você tem uma família, você tem seu emprego, ele não tem nada. E ela me segurou e eu, graças a Deus, não fiz nada. Mas assim, um pouquinho de cabeça quente, né? Cabeça quente. Eu sempre digo, pode falar à vontade de minha pessoa, do meu trabalho, pode falar o que você quiser. Mas não coloque minha família no meio. Se você colocar a família é sagrada. Sim. E eu te confesso que já deu vontade, sim, quando colocam a minha família, quando falam mal de minha família, de minha esposa, eu fico realmente muito bravo. E já deu vontade de fazer coisas, mas graças a Deus e graças à minha esposa eu consegui me controlar. E aí, né, a partir daí a gente está entregando as coisas, né? Eu tenho parceria com alguns escritórios de advocacia. E aí quando surge assim uma situação dessa, eu já passo para o advogado e aí vai ter que responder na justiça. Você falou sobre críticas, que você não sabe lidar com críticas, né? Não... Lá no comecinho você falou pra gente, nesse caso do blog, como é que você lida com as críticas nos comentários, quando a notícia sai de foco e é voltada para o jornalista Marco? Antigamente eu realmente não sabia lidar com tudo isso. Eu tenho amadurecido bastante, graças a Deus. Quase 40 anos, já estava na hora de amadurecer. Eu tenho aprendido muito, sempre com minha esposa me dizendo, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu publiquei uma notícia aí, muito polêmica, e aí agrada de um lado, desagrada de outro. O outro lado, que não está muito feliz com a notícia, começa a me atacar. E aí usa outras pessoas para me atacar. Se fosse antigamente eu responderia, eu xingaria, mas hoje não, né? Se está lá no grupo, lá mesmo eu deixo, não respondo, raramente eu respondo, eu fico me segurando, né? Aqui e acolá, às vezes eu respondo, minha esposa vai lá e diz, olha, não faça isso, aí eu acabo que não continuando. Sobre o Instagram, como é que funciona, Marcos? Há uma diferença entre o blog, né, quando você começou, e o Instagram. No Instagram você também tem esse controle, você também não responde a comentários ofensivos. Como é que é a tua relação com o Instagram? O Instagram eu comecei, eu demorei para me render ao Instagram, né? O foco sempre foi o site, sempre foi o portal de notícias. As redes sociais eram ferramentas para dar suporte. Eu nunca dei total atenção para as redes sociais, sempre como suporte. Colocava lá o link, através do link o internauta vai até o site. Sempre foi dessa forma. Só que eu via que meus colegas, né, que a gente chama de concorrentes, estavam se destacando também no Instagram. E eu não podia ficar para trás. Eu precisava também entrar nesse meio. E aí eu decidi, né, conversei com minha esposa, ela disse, Marcos, só toma cuidado, tal rede social é um mundo sem lei, as pessoas falam o que querem, né? Eu sempre digo, as pessoas usam as redes sociais para fazer aquilo que elas não têm coragem de fazer pessoalmente. Então, na rede social ela se sente à vontade para fazer o que quer. Pessoalmente não, tem medo. A maioria tem medo, pessoalmente. Mas na rede social, se enche de coragem. E aí, aos poucos, né, eu criei o Instagram e aos poucos a gente foi crescendo. Fiquei muito feliz quando atingi 10 mil seguidores. E hoje eu tenho mais de 50 mil, acho que 53 mil ou 54 mil seguidores no Instagram. O que antes eu usava o Instagram só como uma ferramenta de apoio ao portal. Eu colocava lá a matéria, mas sempre só uma parte, só o título e com um link direcionando para o portal. Hoje não. Toda notícia que está no Instagram, está no portal também. Toda notícia que está no portal está no Instagram. E às vezes muitas notícias que estão no Instagram não estão no portal, porque a repercussão do Instagram ela é muito grande, muito grande. No mês passado eu consegui atingir 980 mil pessoas em 30 dias, né? A alcançar, lá tem 980 mil contas alcançadas em 30 dias. Isso no Instagram. Então assim, um número que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse alcançar. E hoje eu alcanço através do Instagram. Com relação às críticas, eu deixo, né? Eu deixo desde que não seja ataques pessoais. Se atacou minha vida pessoal,
eu apago. Eu não costumo responder, mas eu apago. Se o cara atacou, porque na nossa profissão, infelizmente, a gente comete alguns erros. Ontem, por exemplo, eu publiquei a matéria que lá tinha uma moto. Na minha concepção, a moto era uma Pop. Quando eu botei a matéria, tinha lá as pessoas dizendo que a moto era uma Clipton, né? Aí já começa a matéria muito bem feita, muito bem estruturada, o vídeo do cara lá e tudo. Mas algumas pessoas deixam para observar somente o erro. Esquece toda a matéria, vai lá no erro. Então, em vez de responder, eu só corrigi, tirei o nome da moto, né? Coloquei o outro nome da moto correto, corrigi, não respondi. Agora, quando é no pessoal, eu vou lá e restringo a pessoa. Algumas pessoas que estão dessa forma restrita, aí ela aparece uma matéria, ela comenta, ela pensa que está comentando, mas ela não está. Só aparece para ela e para mim o comentário. Para os demais não aparecem. Foi um colega meu que trabalha com publicidade que ensinou isso. Ele disse: Marco, em vez de você excluir esse tipo de pessoa, porque infelizmente existem muitas pessoas tóxicas na internet que se acham no direito de atacar sua vida pessoal, às vezes por achar que deve fazer aquilo, sem nenhuma prova. Não, só, o Marco Silva está fazendo isso, a esposa do Marco Silva está fazendo isso, vou botar lá. Aí bota, né? E aí, em vez de responder, eu apago o comentário e coloco a pessoa como restrita. Aí quando tem uma outra informação que ela quer comentar, ela vai e comenta. Pensa que está comentando, só que aparece somente para ela e para mim. Assim meu colega me ensinou, disse: Marco, se você excluir a pessoa, se você tirar a pessoa, deixar que ela deixe de seguir você, você vai estar perdendo um seguidor, né? E números são importantes na internet, os números. Você restringindo, não. A pessoa continua te seguindo, só que ela não consegue mais comentar nas tuas publicações. São quantos seguidores você tem lá no Instagram? Eu acho que são 54 mil. 54 mil. A ferramenta mais recente sua, né? De trabalho. Das redes sociais, sim. Das redes sociais, sim. É a mais recente, mas é a que dá maior engajamento. É incrível, incrível. Tem vídeo meu no Instagram que tem 1 milhão de visualizações, né? Tem os vídeos, a grande maioria dos vídeos atinge no mínimo 30 mil visualizações, no mínimo. Então, assim, é uma coisa espantosa. Tem vídeo lá que tem 3 milhões de visualizações. Então o Instagram hoje tem uma força gigante, gigante. Você cobra separado Instagram e blog, ou você faz só um pacote só? Não, só um pacote só. Só um pacote só. Isso. Quando o patrocinador, quando o parceiro comercial fecha um acordo comigo, já sabe que ele tem direito a tudo. Em um vídeo do cantor Anderson Freire, que veio em Codó, você fez lá um vídeo, publicou esse vídeo da suposta queda ali, ele torceu ali o tornozelo e rendeu muito pra você. Sim, muita audiência. E aí eu vejo que o negócio é muito rápido, é em tempo real. Aconteceu, você já tem que postar, seja o horário que for. Não, o horário que for. Teve uma ocorrência aqui em Codó que foi 3 horas da manhã, um assassinato. Eu saí de casa de madrugada para fazer a cobertura, porque nesse horário as minhas fontes, elas estão dormindo. Eu tenho muitas fontes, graças a Deus. Eu tenho uma rede de contatos muito grande. Porque tem muitos colegas dizem: o Marco está ganhando dinheiro, o Acelo está ganhando dinheiro, bora botar um blog também. E aí bota e não consegue crescer, não consegue ter a mesma repercussão. Porque não é só criar um blog, não é só ir lá e copiar uma notícia de alguém. Não, você tem que aprender a escrever, você tem que ter uma boa rede de contatos. Então, graças a Deus, eu tenho uma rede de contatos muito boa. Tenho amizade com várias pessoas da Polícia Militar, com o comandante, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, enfim, vários órgãos, né? Tenho fontes no meio político, enfim. E aí, esse caso, que foi 3 horas da manhã, eu, como a maioria estavam dormindo, eu disse: não, preciso ir pessoalmente. Fui, fiz a cobertura e ainda de madrugada eu coloquei a notícia. E por incrível que pareça, teve até uma audiência boa de madrugada. Tem muita gente acordada também nesse horário. O que você diria aí para quem quer começar? Tem que começar por onde? Estudar. E eu não digo só a faculdade, né? Porque eu sei que é difícil. A Faculdade de Jornalismo de Caxias não existe mais. O curso, né? O curso de jornalismo em Caxias não existe mais. Exatamente por causa dessa baixa procura, né? Não existe uma exigência de diploma para atuar na área do jornalismo no Brasil. Já existiu, mas o STF derrubou. Então, para você exercer a profissão de jornalista, você não precisa estar formado.
mas você tem que ter no mínimo o conhecimento necessário. Então tem muitas pessoas aqui em Codó que se aventuram para ser blogueiros, que se aventuram para ser jornalistas, mas não querem, por exemplo, assistir um jornal nacional. Porque no Jornal Nacional, quando eu comecei, eu ficava prestando atenção até na forma que os jornalistas seguram o microfone, né? A forma assim, que segura a posição, postura, né? a distância da boca para o microfone, a forma que você entrevista alguém, qual o momento de você estar olhando para o entrevistado, qual o momento de você estar olhando para a câmera. Tudo isso é importante, e tudo isso você aprende assistindo. Não precisa você estar na faculdade, é só você assistir. No caso de blog, você precisa muito aprender a escrever, né? Acessa o G1, acessa o R7, acesse a Folha, esses grandes portais que são pessoas formadas que trabalham ali, pessoas que estudaram, pessoas que sabem construir um texto, pessoa que sabe o que é um lead, pessoa que sabe o que é uma pirâmide invertida, que são técnicas do jornalismo, né? Então, você aprendendo, você lendo todo santo dia, eu acesso o G1, o Imirante, o Imparcial, que são jornais, que são pessoas formadas, profissionais formados, que trabalham neles, né? A Meio Norte. E aí você consegue aprender aos poucos. E aí essa técnica que você vai aprendendo, você vai colocando em prática. Eu sei que não é fácil, né? Para quem não está na faculdade, é muito difícil. Eu passei por isso. Quando eu comecei, eu não tinha o conhecimento da academia, da faculdade. Então fui aprendendo aos poucos, na tora, as pessoas criticando. Você tem que ter um conhecimento também sobre algumas regras, algumas leis, sobre o que você pode, o que você não pode fazer. Mas isso você pode aprender na prática. E é você não desistir. Você que está começando agora, você que quer ser blogueiro, você que quer se manter nessa área do jornalismo, você precisa ter foco. E não desistir. É muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. Você precisa ser humilde, né? Manter uma boa relação de contatos, né? Participar dos eventos, das coberturas policiais. Não precisa você ser convidado. Quando você está começando agora, quem é que vai te convidar? Não. Então você vai lá, está acontecendo um evento político, está acontecendo uma operação da polícia, uma coletiva do comandante, você ficou sabendo que vai ter uma coletiva, vai lá, né? Vá uma calça, uma camisa, não precisa ser uma coisa muito bem vestida, mas pelo menos uma calça com camisa e um sapato. Vai lá e diz, olha, eu sou o fulano de tal, eu tenho um portal de notícias, eu estou aqui para entrevistar também. Todas essas autoridades, sejam elas políticas ou policiais, elas recebem todos muito bem. Todos muito bem. Disso eu tenho certeza, porque eu tenho alguns colegas que não têm nem tanta audiência, mas são recebidos igualmente por essas autoridades. E aí você persistir, né, correr atrás de patrocinadores. No começo eu ia atrás. No começo eu corria atrás, era uma dificuldade, ninguém queria patrocinar, né? Eu ficava quase implorando, rapaz, só R$100 aqui, para a política era 200, porque o político ele precisa do nosso serviço para divulgar as ações dele, né? Político, vereador, precisa divulgar as ações dele. Quem eles procuram? Os meios de comunicação. E assim é em todo o Brasil. Todo o Brasil. A TV Globo anuncia as ações do governo federal, anunciou na época do Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro sendo contra a TV Globo, anuncia agora na época do Lula, parece que ganha mais, né? Mas anuncia também. E todos fazem isso. E assim, em termos locais também. Todos os políticos precisam dos meios de comunicação para anunciar suas ações. E esse é o nosso trabalho também como jornalista. Então eu sei que é difícil, mas você precisa ir atrás. Então no começo eu ia atrás. Hoje não, graças a Deus. Hoje eles que me procuram. Hoje eu não tenho mais espaço de empresa para anunciar no meu blog, graças a Deus. Porque eu tenho um limite de 8 por dia. Cada patrocinador tem direito a no mínimo 2. Eu excluí o domingo é para descanso agora. A não ser que seja algo grave, né, eu publico. Mas patrocinador eu não boto mais no domingo. Então são 6 dias. E como cada um tem 2, tem direito a 2 dias, então diminui para 3, né? Então são 3 dias vezes 8. 3 vezes 8, 24. Então já tem uns 24 patrocinadores de empresas aqui da cidade já na minha agenda. Então não tem espaço mais, graças a Deus. Mas no começo não era assim. No começo a mesma empresa que pagava R$100 eu colocava todo dia, porque eu não tinha quem colocar. Mas hoje, graças a Deus, é dessa forma. Então, para você que está começando, persista, corra atrás que você consegue. De tudo que você falou pra gente, de tudo que você compartilhou,
hoje? Quem é o Marco Silva, referente a toda essa história, toda a tua bagagem? De tudo que eu falei, eu não seria quem eu sou hoje se não tivesse a minha família, se não tivesse a minha esposa, se eu não tivesse conhecido ela, eu não seria, mesmo tentando, porque o mundo, ele tem muitas coisas ruins para oferecer, e se você não tiver uma base familiar, você acaba aqui seguindo para o caminho errado. Você precisa de uma base familiar. E graças a Deus eu tenho essa base, né? De minha esposa, de minha mãe de criação, que minha mãe faleceu, mas tem a minha avó, que é minha mãe de criação, minha tia, que me ajudou a me criar. Então minha sogra, meu sogro, que são como os pais para mim. Minha filha, meu outro filho agora que está com 1 ano. Então essa base familiar que eu tenho é que me ajudou a chegar onde eu estou. E aí todo o resto foi presente de Deus, foi muito esforço, né? Como já falei, questão do estudo, da persistência no blog, no trabalho. Mas nada disso, eu não teria conseguido chegar até hoje se não tivesse essa base familiar. Eu sei que algumas pessoas, por algum motivo, se distanciam de suas famílias. Mas é importante você ter alguém com quem você contar, alguém que possa te ajudar, alguém que possa te dar forças quando você não estiver bem. Essa minha profissão, você precisa estar muito bem mentalmente. Você precisa estar bem da mente para poder escrever, para poder pensar, para poder fazer uma entrevista, para poder gravar um vídeo. Você precisa estar bem. Mas eu sou ser humano, nem sempre eu estou bem. Mas aí minha esposa me dá forças, minha filha... Ela tem muito orgulho dessa minha profissão, das coisas que a gente conquistou, porque ela viveu tudo isso, né? Ela está com 13 anos, então ela viveu a fase ruim e está vivendo a fase boa. Então ela valoriza muito, né, essa fase boa. E ela me dá força e é através deles que eu consigo me manter firme, graças a Deus, e desviando, porque infelizmente tem muitas pessoas que tentam derrubar a gente. E graças a Deus, graças à minha família, eu consigo me desviar dessas pessoas e me manter firme no meu objetivo. Nós queremos agradecer pela tua história, por ter compartilhado com a gente um pouquinho, né? De tudo que o Marco falou aqui pra gente. Eu sempre gosto de frisar o quão importante é nós conhecermos histórias assim, que possam influenciar, né? Ele falou do estudo, falou da dificuldade, falou da perda, né? Falou, não é daqui, né, de você migrar para um novo espaço, se adaptar, falou do trabalho, da força do braço. Então que isso seja ressignificado na vida de vocês, e quero te agradecer, como eu falo para todos os nossos entrevistados, imensamente pela tua presença, pelo compromisso. Nós marcamos, não deu na primeira oportunidade, mas Deus te trouxe até aqui. Muito obrigada por ter vindo e ter compartilhado a tua história com a gente. Muito obrigado, Iedo, eu agradeço. Eu fiquei muito surpreso quando eu recebi seu convite, com uma surpresa de alegria. Eu compartilhei com a minha esposa, ela disse, pô, legal, muito bacana. E hoje, inclusive, eu tenho uma reunião agora à tarde, também para tratar de outro convite que eu recebi. Eu vou ser mediador de um debate importante que vai ter aqui na região. Me escolheram. Eu vou receber algumas pessoas em casa hoje para tratar desse debate que vai acontecer, que eu fui escolhido como mediador. Então são coisas positivas que, graças a Deus, estão acontecendo na minha vida. Então muito obrigado a você e agradeço também aos internautas que tiveram toda a paciência de assistir essa entrevista até o final. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Agora é só você curtir, compartilhar, salvar no nosso Instagram, @mecontaconhedamartins. Já segue o nosso Instagram. E no YouTube é aqui, no TV Me Conta. Já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada. E o nosso encontro marcado é na quinta-feira, às 22 horas, aqui no TV Me Conta. Tchau, tchau.